Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone. A sua dose de informação sobre serviço público, aposentadorias, direitos do trabalhador, ambiente de trabalho, além de outros temas e notícias que você encontra aqui todos os domingos. Hoje temos uma edição especial, edição que encaminha aí o nosso final de ano e onde fazemos uma retrospectiva. Quem está com a gente é a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul. O presidente da FESERG, Sérgio Arnaud, está com a gente e vai participar dessa retrospectiva. Quem também participa do programa é o Sindicato dos Empregados em Transporte Rodoviário de Carga Seca do Estado do Rio Grande do Sul. O presidente do Sinecarga, Paulo Barque, comenta conosco quais fatos marcaram a rotina da categoria em 2014. E no campo previdenciário, o que aconteceu, o que ocorreu de interessante, positivo ou não? Vamos conferir isso com o doutor Marcelo Tassinari. Não esqueça, hoje é dia de Planeta Sem Idade aqui no Boca no Trombone e também vamos ter Minuto Tributário. Um tema de final de ano que vai ser abordado aí pelo doutor Marcelo Monticelli lá no campo da tributação, né? Vamos lá, vamos começar a nossa retrospectiva 2014. Vou vir aqui trabalhar com o meu amigo Marcão e conversar com o doutor Luiz Marcelo Tassinari. Muito bom dia, doutor Luiz Marcelo. Uma questão que a gente não pode deixar de fora da nossa retrospectiva é a questão da desaposentação, né? O tema da desaposentação que de 2010 até o ano de 2014 ele ficou lá, em stand-by, lá no nosso STF. Stand-by por quê? Por que eu refiro isso? Porque em 2010, um dos ministros da corte, né, o ministro Dias Toffoli, ele pediu vista do processo. E o processo retornou para a pauta de julgamentos esse ano. E o que aconteceu, doutor Marcelo? Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. A questão da desaposentação voltou à pauta do Supremo. Curiosamente, às vésperas da eleição. Não sei se por motivo político, né, eleitoral, o Supremo colocou em pauta e o ministro Barroso avocou para si a responsabilidade de apresentar o voto naquele recurso em que havia repercussão geral. Trouxe para nós uma novidade, ele aprovou a desaposentação sem a necessidade de devolução de valores, mas apresentando uma medida alternativa, uma forma de cálculo diferenciada, que até foge do sistema legal. É uma espécie de aposentadoria híbrida que ele está criando nessa sua sugestão que é apresentada no seu voto. Autoriza a desaposentação, não precisa devolver os valores, mas no momento do cálculo da nova aposentadoria, vai se utilizar a idade que o segurado tinha na primeira aposentadoria e a expectativa de sobrevida que ele tinha na data da primeira aposentadoria. Isso não traz um prejuízo total para o segurado, isso não vai impedir a desaposentação, o que provavelmente, na enorme maioria dos casos, vai acontecer é uma redução no valor desse novo benefício. Do ganho, né? O ganho que o segurado vai ter vai acabar sendo menor. Além do voto do ministro Luiz Barroso, nós já tínhamos o voto anteriormente do ministro Marco Aurélio e outros dois votos foram proferidos, né? Dois votos que foram contrários à desaposentação, doutor Marcelo. De certa forma, eles não foram... Nós tínhamos um voto, na verdade, contrário à desaposentação, que foi o voto do ministro Dias Toffoli, que depois de 4 anos trouxe o seu voto contrário, que já era esperado pela comunidade jurídica. Ele é um ministro que entende pela impossibilidade de renúncia ao benefício, que o nosso segurado, ao fazer a opção por uma aposentadoria precoce, abre mão de ter um melhor benefício no futuro. É uma opção, então ele entende que não pode haver essa renúncia. O segundo voto, este sim contrário ao interesse da desaposentação, autoriza a renúncia ao benefício, autoriza a concessão de um novo benefício, desde que sejam desfeitos todos os efeitos daquela primeira aposentadoria, ou seja, que o trabalhador devolva o valor que recebeu ao longo dos anos,
desde a data do início do benefício da primeira aposentadoria. E esse fato, de certa forma, inviabiliza a maioria dos pedidos. Ouvimos o nosso consultor, nosso técnico na área, o doutor Marcelo Tassinari. Eu quero ver agora a opinião dos nossos presidentes, os presidentes da FECERG, Sérgio Arnaud, e o presidente do Sinecarga, o presidente Paulo Barque. Presidente Arnaud, um bom dia, obrigado por estar conosco na manhã desse domingo aqui no Boca no Trombone. E questiono, como que a FECERG encara essa situação, a questão da desaposentação? Uma federação de servidores públicos, mas também atenta a esses movimentos jurídicos nessa esfera, na iniciativa privada. A minha avaliação, ela ainda é prejudicada porque nós não temos o domínio completo, nós não digerimos ainda suficientemente e temos recebido inúmeras solicitações dos nossos associados que nós temos encaminhado ao setor jurídico. Por exemplo, uma das questões que fica, nós temos várias situações no meio dos servidores públicos que são peculiares. Por exemplo, nós temos uma aposentadoria integral, tínhamos até quem se aposentou até alguns anos atrás. Sim. Agora houve uma mudança na lei e a coisa ficou diferente. Mas esses que se aposentaram, e eu endereço essa questão ao doutor Marcelo, se aposentaram de forma antecipada, né? Não com aposentadoria integral, mas com proporcional, ao longo dos anos, mas continuaram contribuindo igual, porque o servidor público continua contribuindo sobre a totalidade daquilo que recebia, ele continua contribuindo ao longo dos anos. E aí, ele tem direito a ingressar? Ele teria como ser feito esse cálculo? Ele teria algum benefício em buscar a desaposentação? É cabível, doutor Marcelo, dentro dessa perspectiva que o presidente Arnaud coloca para os servidores públicos? Nós temos uma situação peculiar dos servidores, na verdade, a questão da desaposentação, ela nasce a partir dos servidores públicos que eram segurados aposentados no INSS, que prestaram concurso público para um cargo público e resolveram abrir mão da sua aposentadoria, levar o tempo para o serviço público e se aposentar. A questão, ora apresentada aqui pelo presidente Arnaud, ela diz com aquela contribuição acima do teto da Previdência, realizada após a aposentadoria. Entendemos que, na verdade, tem que haver o exercício da função pública. Ou, por exemplo, se esse servidor aposentado foi exercer uma atividade privada e contribuiu, ele sim poderia pedir uma certidão de tempo de contribuição lá no INSS, tá? E pedir, levar até o regime e dizer o seguinte: olha, agora eu trabalhei mais 5 anos vinculados ao INSS e eu quero averbar esse tempo pós a minha aposentadoria e eu quero uma nova inatividade. Dessa forma, sim, a simples contribuição constitucional acima do teto da Previdência do regime geral, essa não vai produzir efeitos, né? Ele estando sempre totalmente em inatividade, não exercendo nenhuma atividade laborativa ou contributiva, ele não vai conseguir uma desaposentação só com aquela contribuição excedente. E gostaria de saber também do presidente Paulo Barque, né? Presidente, deixa eu passar para cá. Como que o Sinecarga encara essa questão? Vão ser muitos motoristas, né, muitos transportadores de carga seca atingidos com essa situação, a possibilidade de pleitear uma desaposentação? Obrigado por estar conosco aqui no Boca no Trombone. Um bom dia. Bom dia, Solano. Bom dia a todos os nossos telespectadores. O assunto, como o próprio Sérgio Arnaud já relatou aqui, Solano, ele ainda traz muitas dúvidas para a gente, tanto para os servidores, que o Arnaud já falou, como nós, estritamente da iniciativa privada. E eu até levantaria aqui uma situação para o doutor Marcelo, nosso técnico do assunto, a questão. Hoje nós temos muita gente se aposentando, principalmente no ramo rodoviário, da aposentadoria proporcional, conta aquele tempo de motorista e tal, proporcional. E continua trabalhando, às vezes até num outro setor ou até no mesmo setor, mas uma viagem mais curta e tal. Qual é a diferença que tem desse aí e quem se aposentou integral? Se existe diferença quando vai pedir a desaposentação? Bom, presidente, na verdade, curiosamente, nessa semana eu atendi 2 motoristas, né, na semana que passou. E a situação ela era um pouquinho diferente, mas envolve as suas 2 dúvidas.
Primeiro foi um motorista que se aposentou de forma proporcional, né? E continuou exercendo, continuou contribuindo, continuou fazendo os pagamentos, tendo a sua retenção, ele exercendo de forma autônoma, tendo a retenção da Previdência feito direto pela empresa transportadora quando contrata ele. E ele chegou para nós lá e disse, posso me desaposentar? Posso ter um novo benefício? Sim. Você faz o cálculo e faz a média das contribuições desde julho de 94. Se essa nova média, esse novo salário de benefício ofereceu uma renda maior para ele, sim. Como foi o caso concreto, ele estava aposentado proporcional, fez aquela opção pela aposentadoria proporcional e teve direito, sim, vai ter direito a uma desaposentação sem a necessidade de devolver valores. Tá certo. Esse é o tema aí da desaposentação, né, que esteve latente, muito atuante, né, os juristas querendo saber, entender, compreender como que vai ser o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, se para 2015 nós teremos boas possibilidades para quem pode se desaposentar. Hoje no Brasil é um potencial de 500 mil segurados, né, que podem ingressar com o pedido da desaposentação. Agora aqui no Boca do Trombone vem o nosso quadro Planeta Sem Idade. Quem amplia pra gente é o nosso repórter Jonathan Bittencourt. Que a terceira idade não é uma fase da vida onde devemos jogar a toalha, não restam dúvidas. Por isso vamos conhecer agora uma atividade bem interessante que acontece em asilos na Inglaterra, assim como nós podemos conhecer em vários lugares do Brasil. Depois de muito exercício, hora de alimentação saudável. Esse tipo de atividade demonstra mais uma vez que asilos não são um lugar de isolamento, mas de redescobrimento, continuidade da vida ao lado de pessoas especiais. Tá aí o nosso Planeta Sem Idade. Estamos chegando, gente, pertinho do Natal, pertinho dessas datas comemorativas. Então você que está com a sua família, que tem o seu idoso, ou mesmo aquele idoso que é seu vizinho, que você conhece de lugares próximos ou distantes, mande seu carinho, mande seu aconchego, né? Faça valer aí, prevalecer o amor, né? Nesse momento que é tão importante. Muitas vezes um simples abraço vai reconfortar e muito ao nosso pessoal da terceira idade. Vamos agora a um curtíssimo intervalo aqui no Boca no Trombone. Logo mais você confere o quadro Minuto Tributário Boca no Trombone ano 25, agora também na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. De volta com mais Boca no Trombone, esse programa especial, hein? Hoje é retrospectiva, fatos mais marcantes no campo da Previdência, dos servidores públicos, na visão da FESERGS, na visão do Cinecarga, aqui no Boca no Trombone. E as últimas informações
do mundo da tributação agora estão chegando no Minuto Tributário. Bom dia, Paulo André. Bom dia, telespectadores do Boca. Mês de dezembro, mês de fazer o balanço do ano 2014. Você aposentado, você tem noção do quanto você é importante para o mercado do seu município? Estudos da Previdência dizem que o aposentado, em cada três municípios, 2 municípios do interior dos estados recebem mais recursos que do próprio Fundo de Participação Municipal. Ou seja, você aposentado movimenta o mercado do seu município, movimenta recursos e, por óbvio, também contribui com a carga tributária arrecadada pelo município, do estado e pela União. Estou dizendo isso porque você tem caráter importantíssimo para identificar quanto é a carga tributária que nós estamos pagando à União, ao estado e ao município. Dos bilhões que são arrecadados, dos trilhões, na verdade, o aposentado tem papel importantíssimo. E por isso a necessidade de uma reeducação, de você, quando compra o produto, identificar na nota fiscal qual é a carga que você está pagando de tributo. O nosso estado, do Rio Grande do Sul, ele tem um projeto Nota Fiscal Gaúcha, que foi implementado a segunda fase agora, em 2014, para as micro e pequenas empresas. Você que compra, peça a nota fiscal, você vai ver a carga tributária e também vai poder argumentar e reeducar toda a sua família, porque sim, você tem voz ativa, você é o homem ou a mulher mais experiente na família e que deve traduzir isso em ensinamento para os mais jovens. Porque se os nossos sonhos estão hoje impedidos de serem realizados, se o patrimônio não está sendo aumentado, se há dificuldade de se manter com dignidade a convivência humana, é porque o tributo nos atrapalha. Assim, você aposentado, sendo pessoa importante no mercado do seu município, fique atento, oriente as outras pessoas para que observem o quanto nós pagamos de tributo, e pagamos muito e pagamos mal, porque esse valor tem dificuldade em retornar em vantagens para você. Fique atento. Um abraço, bom dia. Em 2015 vamos ter mais Minuto Tributário aqui no Boca no Trombone na TV. Deixa eu chegar para cá para conversar com o presidente Sérgio Arnaud. Presidente Arnaud, nessa retrospectiva 2014, não podemos deixar de fora o panorama para os servidores públicos. Como foram as negociações salariais, negociações de pedido de plano de carreira para os servidores, na visão da FESERGS? Pois é, Paulo André, nós tivemos 2 fatos que influíram decisivamente sobre a questão das negociações desse ano de 2014, esse ano que estamos findando. Um foi a realização da Copa do Mundo e outro foi o episódio eleitoral. E dizemos isso que foram 2 episódios que alavancaram o processo de negociação entre diversas categorias, porque o governo temia. Por que a Copa do Mundo? O governo temia a eclosão de movimentos durante a Copa do Mundo, especialmente na área da segurança, o que levou, por antecipação, a que celebrasse alguns acordos com diversas categorias nas áreas policiais, civis e militares, para diluí-las ao longo do tempo e diluindo assim, inviabilizando movimentos de protesto ou movimentos que pudessem repercutir durante a Copa do Mundo. E o episódio eleitoral, que favoreceu também em algumas categorias que tinham pleitos muito antigos de planos de carreira, de reorganização e que foram beneficiados exatamente pelo episódio eleitoral. O governo, na tentativa de melhorar a sua imagem perante diversos segmentos de servidores públicos, abriu negociações que foram bastante importantes para alguns segmentos, como, por exemplo, a questão dos técnicos científicos, em parte a questão dos agentes penitenciários, que celebraram bons acordos, e também na área do DAER, do IP, de outros segmentos de servidores do próprio magistério, onde foram atualizadas as promoções, vamos dizer assim, sim, que estavam pendentes há uma década. Então, eu quero dizer que este ano de 2014 se caracterizou por esses 2 fatos.
que foi o episódio da Copa do Mundo e o episódio das eleições, que acabaram contribuindo para para que fluíssem mais e mais negociações. Presidente Arnaud, pegando esse gancho, com os resultados, né? Resultado da eleição aqui no Estado, o governo federal, como que fica para as proposições, né, para o que vai vir daqui para frente? É um bom horizonte? Olha, nós temos algumas coisas que poderão se revelar positivas ou negativas ao longo do tempo. Uma são as negociações que determinaram a efetivação de projetos que têm repercussão ao longo do tempo. Nós não sabemos se isso será benéfico ou prejudicial. Por quê? Porque nós temos uma inflação que tenderá a se incrementar após as eleições, porque os preços de alguns produtos administrados pelo governo começam a ser liberados. E isso pode repercutir de forma positiva ou negativa, talvez mais negativa do que positiva, ao longo desses próximos anos. Tá certo. Obrigado, presidente Arnaud. Aproveitar e conversar com o presidente Paulo Barque, do Sinecarga. No contexto aqui sindical, aqui no Estado, presidente Paulo Barque, o que foi mais marcante na vida do Sinecarga em 2014? Tudo bem, Paulo André. Nós aqui temos que computar e relembrar, porque às vezes a memória do nosso próprio associado e da comunidade em geral é às vezes meia curta. Nós esse ano conseguimos novamente 1% acima da inflação medida pelo IBGE, como reajuste salarial para todas as faixas da nossa categoria. Nós conseguimos aumentar em 10% toda a questão, seja de áreas de alimentação para a viagem, como a cesta básica, foi aumentada em 10%. Conseguimos garantir novamente o quinquênio, que é o nosso prêmio por tempo de serviço, que ele é bem diferenciado, já visto aqui, Paulo André, que ao completar 5 anos, o trabalhador rodoviário recebe 5% sobre o salário básico. Sim. E a cada ano subsequente ele recebe mais sem limitador. Então, isso ainda é uma vantagem muito boa que tem ainda na nossa categoria. E, além disso, conseguimos hoje, através do SESC e do Senat, melhorarmos um pouco mais tanto a oferta de serviços odontológicos e incrementamos alguma coisa na fisioterapia e psicologia, que é um grande mal do século. Já estamos tentando, de antemão, já começarmos a trabalhar nesse sentido. E com o advento dos veículos com mais tecnologia, com computador de bordo de alta geração e tal, temos tentado, junto ao nosso Serviço Nacional de Aprendizagem ao Transporte, melhorarmos a qualidade e, principalmente, o que eu tenho debatido muito lá no Senat, é que se aumente a carga horária desses cursos, né? Hoje, um cursinho de 20, 30 horas não prepara ninguém para a tecnologia ou a alta tecnologia que hoje os veículos já têm, né? Então, temos tentado nisso. Mas considero esse ano de 2014 muito bom na área financeira, na renda familiar que a gente conseguiu, e também conseguimos alguma coisa avançar na questão social, que é mais na área médica, e ainda pecamos alguma coisa na aprendizagem. Ainda temos dificuldade ainda esse ano de melhorarmos a aprendizagem. Tá certo, mas pontos positivos, né, que o Sinecarga traz nessa retrospectiva. Deixa eu vir para o outro lado aqui e vamos falar um pouquinho mais com o doutor Luiz Marcelo Tassinari. Doutor Luiz Marcelo, outro ponto importante, já falando aí, pensando em servidores públicos, né, uma vitória, a edição da súmula número 33, né, que versa, lá no Supremo Tribunal Federal, que versa, não é, sobre a aposentadoria especial do servidor público. Como é que fica o panorama daqui para frente para os servidores públicos que exercem atividades aos quais estejam submetidas a agentes nocivos à saúde? É um grande avanço, Solano, é um grande avanço porque se torna um facilitador para o servidor acessar a esse benefício, né? Todos sabemos que a súmula vinculante, ela de fato vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, né, e os tribunais de contas. Ainda hoje não há legislação para o servidor público buscar, não há um norte, quem tem que dar isso é o governo federal através de uma lei complementar. E essa lei complementar, ela não existe. E essa súmula vinculante, na verdade, autoriza, de fato,
que os órgãos públicos municipais, estaduais e federais, na análise de um pedido de aposentadoria especial por parte de um servidor, se utilize da legislação previdenciária do regime geral, ou seja, as leis e normas aplicadas no INSS. Esse é um grande avanço. Hoje o servidor não precisa mais ir ao Supremo fazer um mandado de injunção. Ele pode pedir a sua aposentadoria no órgão e, se não reconhecido o direito, fazer a ação judicial no fórum local. Boa conquista aí para os servidores públicos. Pequena pausa e já voltamos com mais informações para você. Boca no Trombone ano 25, também na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. Voltando com Boca no Trombone, agora nós vamos fazer o fechamento dessa edição de retrospectiva, que temos a participação do Dr. Marcelo Tassinari, presidente Sérgio Arnaud da FESERGS e presidente Paulo Barque do Sinecarga. Primeira palavra para o nosso consultor previdenciário, o Dr. Marcelo Tassinari. Se dirige aí aos nossos telespectadores, Dr. Marcelo, na sua mensagem aí de Natal, de Ano Novo. Está chegando aí o 2015. Bom, a todos os nossos telespectadores, segurados da Previdência Social, aposentados, pensionistas do serviço público, né, desejar aí um Feliz Natal, né, um Feliz Ano Novo e que nós tenhamos um 2015 de muitas conquistas nas áreas jurídicas, né, que nós tenhamos o fim do fator previdenciário, o direito à desaposentação, tanto no regime geral quanto para o servidor público, né, e que seja um ano cheio de muita alegria, de muito amor na vida de cada um dos nossos telespectadores. Muito obrigado, doutor Marcelo, que no próximo ano estejamos juntos aí, né, para mais uma batalha aqui no Boca no Trombone. Palavra final agora, a sua mensagem do presidente Sérgio Arnaud, em nome da FESERGS, presidente, por gentileza. Pois é, nós gostaríamos de desejar a todos os nossos telespectadores, especialmente aos servidores públicos estaduais e seus dependentes, um ótimo final de ano, que o Natal seja muito feliz e que 2015 seja um ano em que mais conquistas possam ser agregadas para melhorar a qualidade de vida de todos os servidores públicos estaduais. Obrigado, presidente Arnaud. Presidente Paulo Barque, a sua mensagem aí de forma bem objetiva aí pelo Sinecarga aos nossos telespectadores. O Sinecarga deseja a todos os rodoviários, associados ou não da nossa entidade, e a todos os telespectadores do nosso grande programa Boca no Trombone, uma boa festa de Natal e um feliz 2015, que estejamos aqui com as baterias renovadas para efetivamente botar a boca no trombone. Tá certo. Obrigado, presidente Paulo Barque, presidente Sérgio Arnaud, ao doutor Marcelo Tassinari. Um Feliz Natal a vocês. Esse é o Boca no Trombone do 21 de dezembro de 2014. Próxima semana mais um programa de retrospectiva das 7 às 7h30 da manhã, aqui na Band TV. Boca no Trombone ano 25, agora também na Band TV.